Mas eu quero convidar os irmãos a nós lermos a Bíblia. Na primeira carta de São João, é o antepenúltimo livro da Bíblia, né? Primeira carta de São João, no capítulo 1 e versículo 4 até o versículo 10. Essa escritura é muito tremenda, né? Cristo a luz. E essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que Deus nos acrescente as bênçãos da sua palavra. Podeis assentar-vos. Nós vamos falar um pouquinho, antes de nós orarmos e agradecer por esse dia tão maravilhoso que Deus tem nos dado, nós vamos falar da mensagem do profeta de Deus, falar um pouquinho sobre companheirismo. Na verdade, hoje, todo mundo se fala de companheirismo. Agora, você sabe o que quer dizer companheirismo? O profeta de Deus diz que companheirismo é duas pessoas andando no mesmo barco. Isso é companheirismo. Duas pessoas andando no mesmo barco, mas remando na mesma direção. E eu creio que cada um de nós estamos nessa condição nessa noite. Se você veio aqui, é porque você está no mesmo barco e remando na mesma direção. Qual é a nossa direção? A direção do cristão é o arrebatamento, é ir embora dessa terra. Então nós estamos no mesmo barco. Amém? E o profeta fala sobre isso, leu essa escritura, e eu quero ler a mensagem e deixar o profeta de Deus falar conosco, porque essa é a maior segurança nossa, é essa mensagem. Então o profeta diz, agora falando sobre a palavra companheirismo, pensando, chegando nisto, que poderia ser um momento maravilhoso para falar sobre companheirismo. Nós vamos ter um companheirismo logo depois do culto. E você vai ver que o irmão Breno fala disso também. Ele fala assim, falar um pouquinho de companheirismo, essa é uma das coisas mais importantes. Você ouviu o que o irmão Breno disse? Companheirismo é uma palavra e uma das coisas mais importantes. Todos desejam companheirismo. As pessoas hoje dizem, quero ir para casa, quer ir comigo para casa um pouco? Você não quer ir lá na minha casa hoje um pouquinho? Vamos ter um pouco de companheirismo. Então, muitas vezes, muitos homens de negócio dizem, quer almoçar comigo? Alguém já falou para ti, quer almoçar comigo? O que ele está querendo com vocês? Quer companheirismo. Estar juntos. E você vai ver que Deus nos convidou
nessa tarde para nós termos companheirismo. Nós estamos sentados e Jesus está servindo. A palavra de Deus é um banquete para nós. A mensagem do profeta é o alimento da noiva. Então você está aqui nesta noite sentado, tendo companheirismo com os teus irmãos, mas em companheirismo com Cristo, que é uma das coisas mais importantes. Então o profeta diz: muitas vezes os homens de negócio dizem: quer almoçar comigo? Ou jantar? Ou sair e fazer um lanche junto? Comer um pedaço de torta ou algo assim? Ter companheirismo, comendo. E o irmão Branham diz: comer combina com companheirismo. E enquanto conversamos esta tarde, que o Espírito Santo de Deus tome a palavra de Deus e alimente cada alma faminta aqui nesta noite. Amém? Você quer que Ele te alimente? Amém. Aleluia! Ele está aqui para nos alimentar. E Ele diz: comer combina com companheirismo. E nem só de pão viverá o homem, diz o Senhor, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Espírito Santo então gosta de comer e ter companheirismo com o crente. Glória a Deus. Aleluia! Que maravilha é isso! Veja só o que o profeta de Deus nos mostra. Que ocasião! Nós estamos todos reunidos em torno de uma grande mesa agora. Veja, onde boas coisas de Deus estão empilhadas alto, Deus tem em sua abundância de bênçãos. Você não vai pensar que aqui, o que você precisa tem nessa mesa. O alimento que você precisar tem nesta mesa farta. Deus tem uma mesa farta para os seus filhos. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe o que o nosso corpo precisa. Nós falamos muitas vezes dos alimentos, que hoje nós temos que repor muitas vitaminas, porque os alimentos hoje não têm mais vitaminas. E a pessoa fica anêmico, falando do natural, a pessoa fica com fraqueza. Você sabe por que as pessoas antigas eram fortes? Porque o alimento era puro. Eles comiam aquele feijão que não tinha nenhuma contaminação. Eles comiam aquele arroz socado no pilão, colhido diretamente na lavoura. Mas eles eram fortes. Não tinha enfermidade, não tinha mal, não tinha nada disso. Hoje, por causa da falta dessas vitaminas, as pessoas estão doentes. Mas Deus, quando serve essa mesa que Deus serve, não falta uma vitamina. Tudo que você precisa desses alimentos de nutriente para o seu corpo espiritual, para a sua vida espiritual, está nesta mesa servida. Oh, irmão, isso dá entusiasmo para nós, saber que não falta nada para nós. Veja quão distante o mundo está dessas coisas, quão distante eles têm distanciado desse verdadeiro companheirismo, porque Deus tem um verdadeiro companheirismo com os seus filhos. E nesse companheirismo ele serve. Aleluia! Você ser servido por Deus. Aí você senta naquela mesa e ali você começa a comer. E Deus vai dando tantas coisas maravilhosas. E você entra no culto, às vezes você entra triste, aborrecido, mas de repente você sai dali feliz. Aquela dor que você tinha foi embora. Aleluia!
aquele desânimo que estava sobre você vai embora, porque há vitaminas nessa mesa, nesses alimentos. E o irmão Brana continua dizendo, ele diz assim: Deus tem em sua abundância de bênçãos. Eu estava pensando, irmão, as pessoas pensam que Deus dá de pouquinho, de pouquinho. Não, Deus dá em abundância. Você pensa que quando Deus levou Israel lá no deserto, faltou água. Aí as pessoas fazem uma imagem que Moisés tocou na rocha e saiu um pouquinho de água. E aí eles começaram a alimentar aquele gado. Você sabe quantas 1000 pessoas foram beber água naquela rocha? Mais de 2 milhões de pessoas. Fora o gado e fora todos os seus animais. Deus é um Deus de abundância. Aleluia, nós não precisamos ter medo de pedir as coisas a Deus, porque Deus tem abundância para nos dar. Aleluia, Ele é Deus todo suficiente. Aleluia, Deus tem abundâncias, bênçãos, tudo que precisamos, todas as vitaminas, tudo que precisamos para nos tornar cristãos completos, fortes e saudáveis. Oh, irmão, um cristão que toma essas vitaminas, que come e senta nessa mesa, é um cristão forte. Não há fraqueza espiritual, porque ele é forte, ele é bem alimentado. Aleluia, cheio do seu espírito, lavado em seu sangue, e que momento que podemos ter companheirismo. E o irmão Brana continua falando sobre companheirismo, ele diz: eu já pensava no antigo provérbio que uma vez minha mãe costumava dizê-lo: aves da mesma plumagem voam juntos. Aleluia! Aves da mesma plumagem voam juntos. Observe, vocês não verão pombas e carniceiros juntos, porque não pode comer qualquer coisa, ou melhor dizendo, porque não pode ter a mesma dieta. Um carniceiro, um urubu pode comer qualquer coisa. Um corvo pode pousar por aí uma carniça morta e comer, mas a pomba não. Aleluia! A pomba não, porque a pomba é um tipo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está em nós, não é qualquer coisa que você come. Amém? Só come a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! A pomba só come o alimento, é o trigo, que é a palavra. Veja, ela não pode comer isso. Se comesse, o mataria, simplesmente não pode. Ela vai a um campo de trigo e começa a comer trigo. Ela anda com a sua própria espécie. Mas essa não é a parte surpreendente. Você sabia que o corvo pode comer carcaça morta e comer trigo? Ele pode comer ambos, mas a pomba somente come trigo. Aleluia! Veja, tem de ficar de olho nesse indivíduo. Esse tipo que pode se assentar na reunião e fingir gostar da reunião e sair e praticar das coisas do mundo. É assim que os crentes sociais são hoje. Misericórdia, irmão. As pessoas estão fazendo hoje que nós hoje temos que ser crentes sociais. Se associar com o mundo. Não. O verdadeiro cristão não está olhando para isso. Ele segue a verdade de Deus. Amém. Aleluia, ele anda com os que são da mesma plumagem dele. Veja, o profeta diz:
Assim é os crentes sociais hoje, mas gostam de nos congregar. Nós gostamos de congregar com os que separam das coisas do mundo e são chamados para sair e feito novas criaturas em Cristo Jesus. E estão tendo companheirismo em torno das bênçãos do Espírito Santo. E o irmão Branco grita assim: que coisa maravilhosa! Aleluia! Você, irmão, depois que você se torna uma nova criatura, você não quer saber mais das coisas do mundo. Elas são mortas para você. Por que você vai num lugar? Você não tem mais desejo, tem lugares que você não quer mais ir. Não satisfaz a sua alma. Você sai pior. Mas quando você está em torno da palavra, daqueles que creem na mesma fé, tem o mesmo objetivo, você tem um verdadeiro companheirismo. Aleluia! Veja só o que o profeta diz: o homem nasceu para ter companheirismo. O homem no princípio, lá no jardim do Éden, tinha companheirismo maravilhoso. Deus descia e tinha companheirismo com a sua companhia, ou com a companhia de homens e mulheres toda noite. Deus gosta de companheirismo. Toda tarde, lá estava Adão, lá estava Eva, e toda tarde Deus descia: eu vou fazer uma visitinha para Adão. E ele conversava com eles no frescor da tarde, da mesma forma que ele está falando com você nesta noite. Aleluia! Graças a Deus por ele ainda falar conosco. No frescor da noite, Deus descia sobre as grandes palmeiras, talvez sua luz sagrada, por assim dizer, resplandecendo sobre Adão e Eva naquela grande catedral do céu aberto. Companheirismo com Deus, não tinha que se preocupar com tanto que estivesse tendo companheirismo com Deus. Adão não precisava se preocupar com nada. Gosto muito, diz o irmão Branham, gosto muito do companheirismo com as pessoas. Gosto de sair e conversar com pessoas que amam ao Senhor e ter companheirismo com elas. É maravilhoso você estar entre pessoas que amam ao Senhor Jesus. As suas conversações são as mesmas suas. Os seus objetivos são os mesmos seus. Veja, porque vemos a mesma coisa, nossos motivos são os mesmos, nossos ideais são os mesmos. Gosto de conversar com pessoas tenho amigo sentado aqui que gosta de caçar e pescar. O Branham gostava de caçar, gostava de pescar. E ele disse: eu gosto de conversar com esses amigos. Com frequência temos companheirismo. Apenas ficamos sentados conversando sobre essas coisas, porque gostamos dessas coisas. Agora, o maior companheirismo que alguém já teve foi quando teve companheirismo com Deus. O maior companheirismo, o maior privilégio que cada um de nós temos é que nós podemos falar com Ele. E Ele fala com você. Bom, se você parar para pensar que Deus não desiste de nós. Não tem um minuto que Deus nos deixa. É nós que deixamos Deus. Ele não nos deixa. Quando você levanta, você põe o pé na cama, dobra o joelho e ele já está ali do teu lado. Glória a Deus, graças a Deus. Para ouvir você dizer: obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor me deu. Ele está ali.
Quando você levanta, você vai para a mesa para tomar o café, Ele está ali para te ouvir, você dizer obrigado, Senhor, por esse alimento que o Senhor me deu. Você vai para o trabalho, Ele está ali te acompanhando na sua viagem, no ônibus, no carro. Ele está junto com você quando você diz obrigado, Senhor, por esse trabalho que o Senhor me deu. Aí você retorna para casa, você vai almoçar, Ele está ali. Não tem um minuto sequer que Ele te deixa. Quando você senta ali e você diz obrigado, Senhor, por esse almoço. Chega o anoitecer, Ele está ali também com você. Esperando você dizer obrigado, Senhor, por o Senhor ter me guardado esse dia. Para o Senhor ter cuidado da minha família, dos meus filhos, por nenhum acidente ter acontecido comigo, e Ele poder olhar para você e dizer: filho, eu que te cuidei, eu que estava contigo nesta hora. E isso é companheirismo com Deus. Esse é o companheirismo mais importante. O mais importante é que amigos podem nos deixar, mas Ele nunca nos deixa. Aleluia! Ele nunca nos deixará. Aleluia! E quando você vem aqui na igreja, você senta e Ele começa a servir essa mesa. Aleluia! E ali traz todos os alimentos que você precisa para você se fortificar e você sai forte. Aleluia! Então veja só, irmão Branham dizendo: quando Deus se manifesta abertamente ao homem para ter companheirismo recíproco com sua criatura, o Criador e a criatura. Você sabe o que é um companheirismo recíproco? Quando você conversa, você não é só um que conversa. O outro também conversa. E é assim que é o verdadeiro companheirismo com Deus. Glória a Deus. Você fala e diz: Senhor, aqui estou. E Ele diz: sim, filho, eu estou te ouvindo. Aleluia. Esse é o verdadeiro companheirismo recíproco. Você fala, Ele escuta. Ele fala, você escuta. Aleluia. Agora, quando Deus estava tendo companheirismo com Adão no jardim do Éden, Adão não tinha com o que se preocupar. Tudo estava tranquilo e correndo bem. Ele não precisava se preocupar com roupas. Não precisava se preocupar com o que comer. Não se preocupava com doenças. Não se preocupava com morte, tristeza. Ele não conhecia nada disso, só a liberdade como uma criança. Isso era o jardim do Éden, quando Adão tinha companheirismo com Deus. Veja, ele tinha um Pai Celestial que velava por ele e tinha companheirismo com ele diariamente. Não seria maravilhoso se pudesse voltar a isso? Mas nós vamos voltar a isso. Nós estamos de regresso. Aleluia! Para onde nós viemos? De onde nós viemos? Oh, glória a Deus! E sabia que toda alma redimida hoje está vivendo sob esse privilégio desse tipo de companheirismo com Deus. Aleluia! Toda alma redimida. Acreditam nisso? Deus cuidará e proverá tudo o que precisamos nessa jornada. E no fim, ao término desse velho tabernáculo mortal, Deus prometeu dar outro. Então não temos o que se preocupar. Esse corpo está envelhecendo, cada vez está ficando mais fraco. Mas Ele disse: eu vou dar um outro novo. Aleluia!
um que não vai envelhecer, um que não vai mudar. Você sabe que tem uma ideia um pouco esquisita sobre quando morremos. Melhor expressá-lo, estou em casa, irmão José. Certa vez disse, eu ia responder a pergunta de uma mulher que poderia ser um pouco contrária. E ele disse, irmão Brana. E eu disse, irmão José, isto é o que quero dizer. E ele disse, olhe, não diga isso. Disse, quando escrevemos nossas regras, em que cremos nessa igreja, nós terminamos com uma vírgula. Quando nós escrevemos alguma coisa nesta igreja, nós terminamos com uma vírgula, não com ponto final. Cremos nisso, mais tanto quanto pudermos ouvir. Assim, isto é muito bom e eu gosto disso. Porque quando você coloca uma vírgula, que a coisa vai continuar. Amém? Agora, em São João 14, disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Falando aos seus discípulos antes de partir, não consigo imaginar que fosse de pedras, tijolos e argamassa. Creio que o tabernáculo do qual ele estava falando era outro corpo em que viver. Está vendo? Na casa de meu pai há muitos tabernáculos ou moradas. Derribarei esse tabernáculo e levantarei em 3 dias. E de novo, se esse tabernáculo se desfizer, já temos um preparado esperando. Está vendo? Então eu creio que quando nós estivesse alguns dias no Monte Polamar, melhor dizendo, lá na Califórnia, aquele grande observatório, onde se vê 120 milhões de anos do espaço-luz. E estava medindo o tempo, e como a ciência fica desorientada em sua teologia, eu lhe digo, quando eu estudava e escutava aquela ciência, eu lhe digo, nada se compara ao que eu aprendi na escola. Você sabe, meu pai costumava se sentar e ele disse, quanto à Bíblia, disse, Billy, como é possível? E eu disse, pai, o sol está perfeitamente parado, conforme prova a ciência, ou prova científica, e o mundo gira em torno dele. E ele disse, Josué disse que parou o sol. E eu disse, como se vai fazer isso? E eu disse, pai, aprendemos na escola. E eu disse, provavelmente cientificamente. E ele disse, bem, talvez tenha, mas esse não é o meu tipo de ciência. Ele disse, ele acreditava e disse, Josué. E eu perguntei aos professores da Bíblia na escola, e eles disseram, bem, claro, você sabe, Josué, as pessoas daquele dia eram ignorantes. E Deus só olhou para a ignorância deles, e em vez disso parou o mundo. Mas agora eles têm que retratar. O sol faz o percurso, o sol também gira. Olha só, veja só, o sol também gira. Provaram isso cientificamente, o sol gira. Quando eu estudava, quando menino, dizia que quando o sol se põe, ele projeta luz sobre as estrelas, e então as estrelas refletem a luz do sol. Agora provam cientificamente que não pode ser assim. Haveria bilhões e bilhões de anos para a luz do sol viajar a tantos milhões de milhas por hora, seja lá o que for viajar a partir do sol para chegar a uma das estrelas. Então não é isso. Uma estrela produz luz. Olha o que o profeta diz. Então, o filho do irmão Morris se formou, e um dos grandes da ciência veio aqui faz algumas semanas e abraçou e lhe mostrou a erudição. E diz que em Washington
de todos os 124 livros científicos mais recentes sobre a ciência moderna, provada cientificamente, disse: rapaz, levaria 2 anos para ler aquele livro, e depois de lê-lo você teria que descartar tudo que aprendeu, porque haveria algo diferente. Isso é o que a ciência faz. A ciência, ela desenvolve alguma coisa, quando ela termina de desenvolver aquilo, ela descobre outra coisa, que não é mais aquilo. Então, o profeta diz, e quando ele disse, deixa escapar um pequeno amém, lá atrás, pensei, eu poderia ter levantado e dito, mas eu tenho um livro aqui, que as eras dão voltas e mais voltas, e você nunca terá que ceder nada, porque essa Bíblia continua a mesma. Nada se muda disso. Aleluia! Ser nada sempre será o mesmo. Por quê? Porque ela é inspirada. Todas as vezes terão que admitir, não tente aprender. Ficará de cabelo grisalho tentando estudar a ciência. Estude a Bíblia de Deus, porque é o livro mais puro de todos eles. Aleluia. Estou terminando aqui, mas eu quero parar aqui para nós dar sequência no próximo culto, se Deus permitir. E então, acho que quando esta alma deixa o corpo, entramos em outra casa, não feita por mãos de homens. Vamos para a presença de Deus e lá habitamos num tabernáculo com Ele na presença do Senhor Jesus. Isto é onipotente, o que eu quero dizer, onisciente. E então, se Ele é, nós somos. Quando entramos no nosso tabernáculo, novo tabernáculo lá, então, se Ele diz, onde quer que estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. O que Ele está fazendo? Tendo companheirismo. Aleluia! Tendo companheirismo conosco. Eu estarei no meio deles. Então, Ele há de estar aqui nesta tarde, nesta noite, tão certo quanto há um céu e uma terra. Jesus Cristo está presente aqui. Você crê nisso? Mas o que Ele está em uma condição invisível. Não podemos vê-lo com esses olhos, mas há algo na alma. Aleluia! Que quando o homem recebe a sua presença, está ali, e ele encontra na presença de algo que ele não pode ver, mas ele pode sentir. Aleluia! Você sente que Ele está aqui, você sente que Ele está em seu coração. Sabemos que há rádios passando por aqui, há televisões passando por aqui agora, nossos olhos não podem captar, porque está na 4ª dimensão, mas está em outro mundo, e assim estão os anjos de Deus por aqui, neste recinto, vigiando esta tarde. Se Deus abrisse os seus olhos nesse momento, para você ver quantos anjos estão ao redor desse tabernáculo. Não só em redor desse tabernáculo, mas em redor de você. Ele gosta de ter companheirismo conosco, mas Ele tem enviado anjos para nos guardar. Você vai, eu acho que você está andando no seu carro, na sua casa, quantas coisas que foi evitado, até mesmo assaltos, que o diabo disse, eu vou pegar agora. Mas quando o diabo chega, ele vê multidões de anjos. Meu Deus, mas ali não dá para entrar nessa casa. Não dá para ir nem perto dessa senhora. Porque há muita coisa. Aleluia! E o irmão Branham diz, como Elias, que estava lá em Dotã, o profeta diz,
Anjos de Deus estão acampados ao redor dos que temem e o livra. Jesus é todo presente o tempo todo. Deus não dorme, gente. Você está preocupado com Deus na sua vida? Os discípulos estavam preocupados quando estava o barco, a tempestade começou a balançar. O barco começou a balançar, as ondas muito fortes. E eles pensavam, vão morrer aqui. Mas esqueceram que Jesus estava no barco. Apavorados. E Jesus no barco. Ah, mas vamos acordar o mestre. Mestre, acorda. Jesus dormindo, cansado da viagem. Mas no barco. Ô irmão, a luta está grande. Veja se Jesus está no barco. Veja se ele está lá. Se ele está lá, acorda. Senhor, acorda. Estou perecendo. Se ele está ali, pode ter certeza que você vai ficar bem. Aleluia. Jesus está em todo presente o tempo todo, velando por nós. E sabemos que isso é verdade. Penso em Elias, quando em Dotã, quando Geazi saiu, olhou e disse, o exército sírio inteiro, olhe para eles, já cercaram a cidade, estão cercados. Tu imagina aquele moço de Elias, andando com Elias, e o exército da Síria tentando atacar, sitiar o profeta. Um exército contra um, contra dois. Contra um que era Elias. Geazi era um servo que servia Elias. Se acordou de manhã cedo e voltou correndo, talvez naquela tenda ou talvez uma caverna, não sei nem aonde ele estava. Mas acordou cedo e olhou assim, meu Deus, estamos cercados. O exército da Síria está tudo ao nosso redor. O que vamos fazer? Oh, meu Senhor, estamos cercados, estamos sitiados. Elias olhou para o moço e disse, Senhor, abra os olhos dele, para ele que veja. Mais são os que estão conosco, que estão com esse exército. Deus abriu os olhos de Geazi. Geazi abriu os olhos e olhou assim, começou a olhar e disse que cada galho havia um anjo, exército, cavalos de fogo e tanta coisa, um exército de Deus. Oh, irmão, isso está conosco. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Aleluia, é cuidando de cada um de nós. O que precisamos, irmãos, é levantar nossas cabeças e confiar mais no Senhor. Saber que mais estão conosco do que aqueles que estão no mundo. O profeta diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Nós vamos nesse momento agradecer ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé. E você agradeça a Deus por Ele ter companheirismo contigo, por Ele ainda falar com você. Aleluia, graças a Deus, nosso Pai Celestial. O bom, Senhor, é meditar na Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa vivificar, Senhor, essas palavras no coração de cada um nesta noite, Senhor. Que isso seja como uma injeção de ânimo, Senhor, para cada um saber que não estamos sozinhos e não estamos desamparados, e que o Senhor está conosco a todo presente, Senhor. Não tem momento, não tem hora que o Senhor não está conosco. Pai, ajuda nós a reconhecermos, Senhor, que aonde nós formos a planta do nosso pé, o Senhor prometeu e disse, eu estarei contigo. Ó Deus, que possamos olhar para essas coisas e reconhecermos que o Senhor está conosco, Pai.
Ó Deus, cada irmão nesta noite, Senhor, que cada um, Senhor, possa ser ajudado por Ti, recompensado pelo Senhor, Pai, animado, Senhor, ó Deus, para subir mais um pouquinho, Senhor, suportar mais um pouco a aflição, porque sabemos que a nossa redenção está próxima, Senhor. Abençoa a Tua igreja, cada irmão, Senhor, que está aqui nesta noite, Senhor. Pai, nós oramos, entregamos este culto em Tuas mãos, Pai. Que isso possa ficar gravado em nossos corações e que isso possa ser uma para os nossos irmãos, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor leve cada um de nós guardados, Senhor, e que nós possamos estar protegidos pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos o Senhor por esses momentos tão maravilhosos que o Senhor tem nos dado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos orar nesse momento. Temos um pedido de oração. Peço oração por minha esposa Vitória, que está comemorando mais um ano de vida. E nós vamos orar. Vamos levantar nossas mãos e orar para a irmã Vitória. Que Deus possa abençoar ela cada vez mais. Senhor Jesus, tem chegado esse pedido de oração, e a tua filha tem completado, Senhor, mais um ano de vida. O Senhor está do Senhor, e nós queremos agradecer junto com ela, Senhor, para que o Senhor continue abençoando ela, Senhor, dando o que ela precisa, Senhor, que ela possa ter muitos anos de vida, de felicidade, alegria para servir ao Senhor, saúde, Senhor, que a vitória vem do Senhor, Pai, a alegria vem do Senhor, Pai, e nós oramos, intercedemos por nossa irmã, pedindo, Senhor, que o Senhor nos abençoe, porque o maior presente que nós aprendemos a nós dar uns aos outros é dizer: Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos e pedimos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimente seu irmão, sua irmã, e assim estamos despedidos.